Fala, pesquisador! Esse primeiro vídeo desse canal da Tolentino tá aqui para compartilhar com vocês muitas coisas boas da fisioterapia, da pesquisa, da pós-graduação e tantas outras coisas que conversaremos aqui nesse canal. Tô aqui nesse primeiro vídeo, então você com certeza que está ouvindo e vendo esse vídeo não se inscreveu ainda nesse canal, então aproveita, procura aí em algum lugar onde você pode se inscrever aqui embaixo. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito legal para você. Então vamos lá, me chamo Gabriela Tolentino, sou fisioterapeuta formada pela Universidade de São Paulo e também sou aluna de doutorado da Universidade de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês as minhas experiências, tanto no doutorado quanto na físio. Então, vou começar contando um pouquinho da minha história. Eu entrei na faculdade com 17 anos, logo depois que eu me formei. Então, me formei na escola e prestei vestibular no terceiro colegial. Eu lembro que na época eu estava em dúvida se eu prestaria fisioterapia ou economia, nada a ver uma coisa com a outra, mas eu gostava muito de matemática na época da escola. Claro que a matemática da escola nem se compara com a matemática da faculdade ou de outras coisas, mas eu gostava muito. Eu lembro que eu ensinava as minhas amigas matemática, eu fazia exercícios, se deixasse eu passava a tarde toda estudando só matemática. Mas eu também gostava muito de pessoas, desse cuidado com as pessoas, de estar com as pessoas, de lidar com as pessoas. Então eu sabia que eu queria alguma coisa da área da saúde. E aí eu decidi então colocar no vestibular fisioterapia e falei, bom, seja o que Deus quiser, vou prestar fisioterapia, e fui. E passei. Quando eu passei, foi assim, uma festa, nossa, tô na USP, nossa, passei em fisioterapia. Mas aí veio o primeiro baque, no primeiro semestre já peguei umas DPs, porque eu não gostava tanto assim de biologia, não tinha experiência com biologia, não sabia estudar sozinha, não tinha assim a experiência. Eu era uma menina, gente, toda desligada, nossa, minha rotina era um caos. Enfim, várias coisas que me fizeram reprovar em várias disciplinas no primeiro semestre. E eu lembro que aquilo foi um desafio muito grande para mim, porque logo depois eu comecei a entrar em parafuso de se realmente era fisioterapia mesmo, se eu tinha que seguir nessa área, se era a profissão que eu tinha que escolher mesmo. Várias coisas assim começaram a ficar em dúvida na minha cabeça. Mas aí eu entrei no laboratório, porque eu tinha que apresentar o TCC1, nem lembro, no segundo, terceiro ano, e eu tinha que apresentar TCC, então eu tinha que entrar no laboratório, e eu escolhi o laboratório, que era da área de pesquisa de dor de cabeça, laboratório de análise do movimento humano. Aí, com a iniciação científica, eu tinha a honra, assim, né, o privilégio de poder atender os pacientes 2 vezes na semana no ambulatório que esse laboratório tem. A minha orientadora tinha um ambulatório e eu podia atender os pacientes 2 vezes por semana. E eu lembro que eu amava ir ao ambulatório, eu amava fazer as coisas ali no laboratório, eu amava ler sobre a área, estudar mais. Eu gostava muito mesmo, muito mesmo. E aí os anos foram passando, eu comecei a coletar os pacientes, então eu tinha o meu projeto, mas eu também auxiliava no projeto da minha co-orientadora, que era uma aluna de doutorado. Então eu tinha toda essa experiência ali com o laboratório, eu estava sempre ali. E isso foi muito legal pra mim, porque me fez entender que a fisioterapia era algo muito além do que só aquilo que a faculdade estava me ensinando. Fazendo atividades extracurriculares, eu tinha essa experiência externa. Daí fui pro estágio. Quando eu fui pro estágio, eu estava decidida, eu não sei por que cargas d'água, mas eu estava decidida a fazer residência multiprofissional em outro hospital lá em São Paulo. Eu ia prestar a prova, eu falei, não, já tá tudo certo, vou fazer residência, quero prestar a prova e é isso. Mas aí a minha orientadora me chamou para conversar. O mestrado era uma possibilidade, mas na minha cabeça, mas mais por conta da área, que eu sempre gostei muito mais do que enfim, porque, nossa, eu almejo ser professora, não tinha isso no meu coração, tinha mais assim,
o anseio por estudar mais da área de fisioterapia, que eu gostava muito, e da rotina do laboratório, que eu também sempre amei. Então, eu falei, bom, se tem essa possibilidade, vou conversar com a minha orientadora. E aí, quando a gente foi conversar, eu lembro que algumas horas antes eu falei, nossa, se ela vier com um projeto de algo que eu gosto, algo que, assim, talvez seja legal pra mim, então eu fico. Mas se não tem vez, eu vou prestar a prova da residência mesmo e seja o que Deus quiser. Mas quando ela me veio com um projeto assim muito top mesmo, com uma professora internacional que elas estavam planejando. E tudo aquilo assim fez meu olho brilhar. Eu tava assim, nossa, meu Deus, vou ir pro laboratório. E aí ela falou que existia a possibilidade de eu entrar já no doutorado direto, pelo meu currículo, por tudo aquilo que eu já tinha construído durante a faculdade dentro do laboratório. E aquilo me soou como assustador, mas acho que como uma menina, assim, também tinha o lado de vislumbre, sabe? Mas enfim, eu analisei todas as situações, conversei com os meus pais na época, vi as possibilidades, e eu falei, bom, eu não tenho nada certo se eu terei uma bolsa para ficar no laboratório ou não, mas eu acho que é uma oportunidade incrível, eu amo essa área, eu realmente amo, se deixar eu trabalho com cefaleia o resto da minha vida. E tem alguns amigos meus que até falam, Gabriela, só sabe falar cefaleia. Mas enfim, aí eu decidi ficar nessa área mesmo e falei, bom, então é isso que eu vou fazer e vou ficar no doutorado. Então, logo que eu terminei o estágio em 2019, iniciei em 2020, colei grau. Em janeiro de 2020, colei grau. 2 dias depois, eu já estava no laboratório pensando qual seria o meu projeto. E quando eu cheguei no laboratório, comecei ali como PG0, que a gente chama, que é quem está desenhando o projeto, pegando a rotina de tudo que está acontecendo. Então, eu fiquei ali 6 meses, mais ou menos, 6 meses como PG0, e em agosto eu passei mesmo no processo seletivo para o doutorado e entrei no doutorado direto. E é isso, basicamente, que aconteceu nesse tempo. Quero compartilhar um pouquinho com vocês como foi a minha entrada, como que foi o processo seletivo, acho que vai ser interessante. Mas se você tiver qualquer dúvida sobre esse processo, sobre o que aconteceu, etc., deixa aqui embaixo que eu quero responder cada uma das perguntas que vocês fizerem. E eu espero que compartilhando todas essas experiências eu possa ajudar algumas pessoas que muitas vezes pensam em fazer fisioterapia, que pensam em ir para a área acadêmica, que estão aí em dúvida de algumas coisas. Quero mesmo compartilhar todas essas experiências com vocês. Estou muito feliz de estar aqui inaugurando esse canal. E é isso, compartilha com quem você acha que vai fazer sentido esse vídeo. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau!